só o que aconteceu essa semana. A CGU, que é a Controladoria Geral da União, ouviu na segunda-feira Emílio Surita, ele mesmo, apresentador do programa Pânico da Jovem Pan. Foi no caso do ex-diretor da PRF, a Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, por uma entrevista que foi concedida pelo Silvinei no programa em 29 de agosto de 2022. No depoimento à CGU, Emílio teve que explicar a entrevista e ele negou haver qualquer conotação política na conversa com Silvinei, afirmou que a ida do então diretor da Polícia Rodoviária Federal tinha o objetivo de divulgar os trabalhos da corporação, segundo o que apurou a reportagem do site Poder 360, junto a integrantes da CGU. Pois é, e o impacto disso já está muito claro, né? Para quem acompanha o programa, o Pânico, foi possível perceber nos últimos meses uma guinada. O programa parou de falar de política. Os comentaristas, muitos deles colegas nossos que participavam do programa ainda, que tinham quadros, participações, deixaram de ir. O programa vira e mexe recebia parlamentares, ministros, políticos em geral, e isso deixou de acontecer. Hoje o Pânico está falando sobre BBB, sobre outros assuntos, e isso nem digo como informação, né, porque eu trabalhei lá, porque eu saí outro dia, mas não, é algo público, né, o público percebeu isso. O programa só avisou, tirou o pé. Era um ponto de resistência ainda na programação da Jovem Pan, era um programa que se aventurava a falar coisas que os outros programas de jornalismo já não falavam mais, e o Pânico também agora teve essa guinada, né, então não dá para saber, aí palpite ou inferência se tem a ver com essa investigação ou não, mas até a própria coincidência de datas nos leva a cogitar essa possibilidade. Será que quando o programa recebeu essa intimação, o Emílio foi avisado de que teria que depor, será que a partir daí isso conduziu a essa mudança editorial no programa? Enfim, mas fato é que o efeito parece ter sido produzido, né, Consta? Dá a sensação de que chegaram onde queriam chegar, né? Exato, o intuito é isso, né? É constranger, intimidar e calar. Em essência, calar. É um método soviético da CGU que, aliás, foge totalmente da sua competência, esse tipo de investigação, né? Veja, o caso da Jovem Pan é perfeito para ilustrar que já estamos numa ditadura e que numa ditadura manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? Porque foram para cima da emissora, a gente sabe disso, nós dois viemos de lá, você mais recentemente, a Fabi também, nós três, eu há mais tempo, mas a gente sabe que, por exemplo, no meu programa, que era o 3 em 1, tinha lá as falácias pipérnicas do meu querido amigo Piperno, né? E tinha pluralidade. No Jornal da Manhã tinha a Amanda Klein, tinha um monte de esquerdista. Eu cheguei a ter que aturar, e sem ganhar por insalubridade, o Dirceuzinho lá, o garoto que agora está oficialmente na campanha lá do PT, né? Então, existia pluralidade. Mas nós éramos investigados e de alguma forma achincalhados e pressionados porque dava voz demais à direita. Quer dizer, a Globo fazer toda a bancada de gente simpatizante da esquerda e anti-bolsonarista até o último fio de cabelo desgrenhado do Guga, isso tudo bem. Agora, a Jovem Pan colocar 2 petistas e 2 mais independentes ou de direita, que são mais pró-Bolsonaro, contra Lula, isso nem pensar. Então, houve sim uma pressão típica de ditadura para calar o único veículo grande à época que dava voz ao contraditório. Olha o nível da coisa. Eles exigem a hegemonia de esquerda. Eles querem o totalitarismo. Eles querem o teatro das tesouras, em que está lá a coluna da Vera Magalhães no Globo hoje, dizendo que o Lula precisa voltar a caminhar para perto da aliança com os liberais. Pô, que liberal que vota no Fernando Haddad e no Lula, podendo votar no Paulo Guedes? Não chama de liberal essa turma que fez o L. Mas é o quê? É o teatro das tesouras para fingir que existia uma oposição real onde havia apenas tucanos simpatizantes, no fundo, do petismo, né? Fazendo uma um pseudo-confronto, uma pseudo-disputa eleitoral, né? Então, Brown, a coisa é muito grave. O Surita ser chamado para ser constrangido dessa forma e acusar o golpe, não pode manter um político, daqui a pouco o que vão interpretar, né? E a gente sabe ali que a coisa foi muito pesada. Eu sei que muita gente condena, culpa, a história é feita de heróis, né? Só lembramos dos heróis, quem vai se acovardando no meio da pressão da ditadura, infelizmente acontece, é humano, mas é esquecido, é abandonado, né?
E nós temos também que tirar o chapéu para quem não se acovardou. Então, por que a gente enaltece o Braddock Show? Essa iniciativa é uma iniciativa de coragem e independência. Por que a Revista Oeste é parceira? Por que a Gazeta do Povo é parceira? Porque não se curvaram, não aceitaram fazer esse jogo sujo. E isso merece todo o crédito do mundo. Quem foi ficando no caminho, soldados que não aguentaram o rojão, a gente só tem a dizer uma coisa: lamento, eu entendo a pressão, é muito injusta, é muito pesada, eu tenho lugar de fala, a Fabi lembrou, passaporte cancelado, contas bancárias com muito salário da Jovem Pan acumulado, bloqueadas há 1 ano e meio, as minhas contas bancárias, e sob censura prévia nas redes sociais do Brasil. Mas eu estou aqui, eu não estou elogiando o cisleiro, eu não estou falando de culinária. Eu continuo defendendo a liberdade e apontando para os algozes que o Brasil tem dos nossos direitos básicos. Show de bola, Consta. Assina embaixo. É isso aí.